E se o Príncipe Encantado de Shrek 2 tivesse feito um acordo com o Rumpelstiltskin, o mestre dos contratos mágicos de Shrek para sempre? Já imaginou o que poderia acontecer se esses dois personagens, conhecidos por suas ambições e jogadas manipuladoras, cruzassem um caminho um do outro? O Encantado ele sempre quis ser o herói admirado por todos e conquistar o seu final feliz ao lado da princesa Fiona. Mas depois que seus planos foram frustrados, ele ficou obcecado por recuperar o seu prestígio, principalmente pela morte de sua mãe. O Rumpelstiltskin, por outro lado, ele vive em busca de brechas para fazer acordos que beneficiam apenas ele, mesmo que isso custe a realidade do outro. Agora pense se no desespero por poder e reconhecimento, o Encantado aceitasse um trato oferecido pelo Rumpelstiltskin. O que ele estaria disposto a trocar? Seu passado? A história de outro personagem? Um dia da própria vida? E o que o Rumpel ganharia com isso? Esse encontro poderia reescrever toda a história do reino de tão distante, com consequências imprevisíveis. Será que juntos eles seriam ainda mais perigosos ou será que o ego de um atrapalharia o plano do outro? Vamos explorar como seria esse cenário alternativo. Eu não vou entrar muito nos acontecimentos do segundo filme, principalmente porque está muito mais ligado com a mãe do Encantado, a fada madrinha, né? Ela, querendo ou não, é uma figura super poderosa dentro daquele universo. Se o Encantado precisasse de algo, provavelmente ele iria até ela e com certeza teria grandes chances de conseguir aquilo que ele queria, já que boa parte dos planos dependia diretamente da influência da fada madrinha. Por isso, vamos concentrar esse universo alternativo apenas em Shrek III, o momento que ele tenta agir por conta própria e decide organizar uma rebelião, reunindo vários vilões contra o Shrek e o reino de tão distante. E é ali que aparece o verdadeiro projeto pessoal do Encantado: tomar o trono e reverter à força tudo que já havia dado de errado em sua trajetória. Diante desse contexto, surge a pergunta: o que Encantado faria se nesse processo tivesse em mãos um acordo oferecido por Rumpelstiltskin? Se a gente imaginar esse cenário, independente do trato ter sido feito no início da jornada dele ou até mesmo no seu fim de Shrek III, é possível pensar que o pedido principal seria o mesmo: conseguir resgatar a Fiona. Esse sempre foi o grande objetivo do Encantado, a chave para alcançar o seu final feliz que ele acreditava merecer. Também é importante considerar que logo após a morte da fada madrinha, no começo do terceiro filme, ele talvez pudesse pedir outra coisa além da Fiona: a garantia de se tornar rei. Eu acredito que esse tipo de desejo pelo trono continuaria muito presente, porque era justamente isso que movia todas as atitudes dele naquele momento. Mas estamos falando de Rumpelstiltskin, um vilão extremamente ardiloso e extremamente estratégico. Ele também tem um sonho de ser rei e nunca faz o contrato sem pensar no que ele vai estar ganhando no final. Por isso é tão interessante discutir um possível encontro entre essas duas figuras, já que ambas compartilham o mesmo objetivo, embora partem de lugares diferentes. A grande diferença é que Rumpelstiltskin é muito mais calculista e manipulador do que o Encantado, e isso mudaria completamente o equilíbrio de poder entre eles. E esse contraste de ambições e métodos abre espaço para várias possibilidades. Dois vilões mirando no mesmo trono, mas com níveis distintos de astúcia, criariam uma relação imprevisível, capaz de alterar todo o rumo da história de tão distante. A gente sabe que o Rumpelstiltskin, ele manipulou o Shrek usando uma fragilidade emocional dele para conseguir exatamente o que queria. Se houvesse um encontro entre Rumpel e Encantado, provavelmente veríamos uma das manipulações mais elaboradas e eficientes por parte de Rumpelstiltskin. Afinal, ele sempre age com precisão, explorando o ponto fraco dos outros em troca de algo que o favoreça. Se eles se encontrassem, o Encantado poderia fazer algo que acabasse beneficiando Rumpelstiltskin, principalmente em relação à estrutura do poder de tão distante. No caso do Shrek, ele entregou o dia em que nasceu como parte do contrato. Mas e o Encantado? Que dia Rumpel pediria em troca? Difícil saber. Provavelmente não seria o dia em que ele nasceu e nem o dia que ele chegou ao reino. Tudo dependeria do acordo proposto. E se o Encantado encontrasse o Rumpelstiltskin nesse contexto, é bem provável que sua exigência fosse voltar no tempo
para ser o primeiro a resgatar a Fiona. Isso garantiria que ele conquistasse o seu grande final feliz antes mesmo da chegada de Shrek. E a partir disso, uma série de efeitos em cadeia começaria. E ao salvar Fiona antes de tudo, o Encantado impediria a morte da Fada Madrinha, já que a sua missão teria sido bem sucedida. Ele já sabia que a Fiona se transformava em ogra, então isso não iria ser um grande obstáculo para o casamento, principalmente se tivesse acesso àqueles feitiços mostrados em Shrek 2. Além disso, a própria Fada Madrinha poderia encontrar uma forma de romper a maldição permanentemente, permitindo que a Fiona permaneça humana. Isso abriria caminho para um casamento com a Fiona e, por consequência, acesso direto ao trono. E nesse cenário alternativo, a Fada Madrinha poderia até tomar medidas mais radicais, como eliminar o rei Harold e a rainha Lilia, para garantir que o Encantado e Fiona assumissem o poder absoluto sobre tão distante. E esse contrato não só mudaria o destino dos personagens principais, como também afetaria a hierarquia do reino. Só que aí que tá a pegadinha. Eu não acredito que o Encantado pediria de forma direta para ser rei. O objetivo dele sempre foi mais ligado ao ego do que ao poder político em si. O que realmente importa para ele é a validação, ser o herói, o galã que resgata a princesa e conquista o final feliz. Por isso faz muito sentido de imaginar que ele pediria para ser o primeiro a salvar a Fiona na torre, como forma de restaurar essa sua imagem idealizada. E com isso todo o resto iria vir por consequência. E olhando agora para o lado do Rumpelstiltskin, o que ele exigiria em troca? Sabemos que ele sempre escolhe algo simbólico, algo que parece inofensivo, mas que tem um impacto profundo. E eu não acredito que ele pediria o dia do nascimento do Encantado. O Encantado, mesmo vaidoso, ele não é tão ingênuo. Ele cresceu ao lado da Fada Madrinha, então ele tem noção de um peso mágico de certas decisões. Mas e se o Rumple exigisse algo bem mais subjetivo, porém bem essencial? Um dia específico e carregado de significado pessoal, por exemplo. O dia em que o Encantado descobriu seu próprio reflexo. Calma, vou explicar. Um momento simbólico em que ele ainda é criança, ou adolescente, ou adulto, né? Ele olhou no espelho, talvez um espelho mágico, e teve a reação: eu sou o protagonista, o mundo gira em torno de mim. E esse poderia ter sido o ponto de virada na construção da identidade dele. Um dia em que nasceu o galã perfeito, aquele que se vê como imagem central de toda a história. E se o Rumple pegasse justamente esse dia? A ideia é poética e cruel ao mesmo tempo. Ao apagar esse momento, o Encantado perderia não só a memória, mas a base da própria autoestima. O impacto seria devastador. Sem a confiança exagerada, sem a autoadoração, o Encantado deixaria de ser ele mesmo. Aquela postura arrogante, aquele charme ensaiado, tudo isso depende de uma crença profunda em sua própria imagem. Retire isso, o que sobra é um homem comum, inseguro, perdido entre o que foi treinado para ser e o que realmente é. E nesse cenário, teríamos um aliado enfraquecido, mas também manipulável. Um Encantado sem autoestima poderia ser facilmente usado como marionete em planos bem maiores. E mais do que isso, a queda do Encantado seria causada por ele mesmo. Seria a ironia perfeita para o estilo de armadilha que o Rumple costuma montar. Também dá para supor que o Rumpelstiltskin poderia tirar do Encantado o dia em que ele conheceu de fato a sua mãe, ou pelo menos o momento em que ele compreendeu que a Fada Madrinha era sua mãe. Quando somos crianças, nem sempre lembramos com clareza dos primeiros anos. Não há marcos emocionais que moldam quem nos tornamos. Se existir um momento específico em que ele entendeu quem ela era ou passou a enxergá-la como uma figura materna, esse dia teria um peso enorme. Vale lembrar que existem teorias que sugerem que o Encantado foi adotado ou mesmo criado por magia. Se levarmos essa hipótese em conta, talvez a Fada Madrinha nunca o tenha visto realmente como um filho, e sim como uma peça criada para cumprir um plano. Ainda assim, para Encantado, essa relação era central. Ele se movia pelo desejo de ser reconhecido por ela, de cumprir o papel de príncipe perfeito. Tirar esse vínculo da equação seria mexer diretamente com um dos pilares da identidade dele. No segundo filme fica evidente que a Fada Madrinha tem ambições de alcançar o poder por meio do filho. Já o terceiro, o Encantado, ele age em nome da memória dela também. Ele tenta roubar o trono de tão distante como forma de vingança. Ou seja, boa parte da motivação dele vem dessa ligação com a mãe. E se Rumpelstiltskin apagar
estragasse esse vínculo emocional, o Encantado perderia a direção. E assim como fez com Shrek, o Rumple poderia se aproveitar dessa fragilidade para tomar o trono com ainda menos resistência. E seria um caminho relativamente fácil. Afinal, se o Encantado tivesse salvado a Fiona primeiro, todo o equilíbrio de forças mudaria. A Fiona, sem conhecer os aliados do Shrek, como o burro, o gato de botas ou o próprio ogro, né? Ela estaria isolada, sem suporte emocional ou força suficiente para proteger o reino sozinha. E sem a fada madrinha como uma figura dominante nos bastidores, o caminho estaria livre para Rumpelstiltskin agir. Ele poderia, por exemplo, organizar uma rebelião com as bruxas. Ocorreu, né, em outra linha de tempo. E ao tomar o controle total de tão distante, ou até algo mais ousado, em um cenário extremo, não seria absurdo imaginar ele tentando se casar com Fiona, forçando uma aliança para legitimar seu poder, com o nível de manipulação e ambição que o Rumple demonstrava. Qualquer possibilidade, por mais distorcida que pareça, entra no jogo. Mas e se de vez de fazerem acordos mágicos entre si, eles simplesmente se aliassem, sem cláusulas traiçoeiras, sem jogos duplos? Pelo menos não no início. Um pacto verdadeiro entre Rumpelstiltskin e o Encantado, com um objetivo em comum: conquistar tão distante, cada um usando o que tem de melhor. E nesse cenário a lógica é simples: o Rumple é o cérebro e o Encantado é o rosto. Pode ser que o Encantado apareça para o Shrek tentando convencê-lo de fazer algum acordo. Se a gente pegar Shrek terceiro, envolve muito a trajetória do Arthur, e a gente pode incluir ele nessa equação. O Arthur, o Art, ele não queria ser rei, pelo menos ali no início, né? Ele não tava com essa ideia. E se o Rumpelstiltskin aparecesse bem ali, porque nessa altura do campeonato, o Encantado, depois, né, que ele entrou no castelo, ele já tava ciente do Arthur. Então, o Art poderia receber uma visita do Rumpelstiltskin. E ele, por mais que ele seja inteligente, ele poderia realmente ter sido manipulado. E se ele fechasse um acordo para ele não ser rei, seria legal, seria bem interessante. E tirando o Art da questão, seria uma estratégia gigantesca. Por quê? O Shrek, ele foi atrás do Art porque ele não queria ser rei. Consequentemente, quem iria ter que assumir o trono seria ele. Vamos supor que realmente ele consiga, de fato, destruir o Encantado. Nesse mesmo cenário, seria algo bem interessante. Porque assim, vamos supor que ele realmente, sem o Arthur, sem o Art ali fazendo aquele discurso todo, ele realmente convencesse os vilões de que tudo aquilo estava errado. Nisso, o Encantado aceitaria de boa essa derrota e, consequentemente, o Shrek se tornaria rei. Só que, lembrete, Shrek nunca quis ser rei. Ele seria um bom rei, duvido muito. Lógico, um bom rei pro povo, mas ele não estaria feliz. Ele iria ficar extremamente infeliz com isso. E pra mim, nesse cenário, ele poderia fechar um acordo com o Rumpelstiltskin, com a ajuda do Encantado, tá? Com alguns empurrões do Encantado. E, consequentemente, aconteceu o que aconteceu em Shrek pra sempre. Mas aí seria em questão de não querer ser rei, da rotina de rei estar pesada para ele. Eu acho que a participação do Encantado seria bem interessante. Mas o Rumpelstiltskin, ele não dividiria nada com o Encantado. Eu acredito que Encantado iria ser mais um fantoche mesmo. Bom, eu fiquei pensando em como seria esse cenário alternativo. São duas figuras que realmente a gente não imagina eles juntos, então é uma coisa bem difícil de se pensar. E esse vídeo foi sugerido por um inscrito. Se caso você tiver alguma sugestão, você pode deixar aí nos comentários, vai que ele vira um próximo vídeo. Mas e você, gente? Concorda comigo ou não concorda comigo? Comenta aí que eu vou adorar saber a opinião de vocês, de como seria esse encontro dessas duas figuras magníficas de Shrek. Eu vou deixar aqui um IC também do universo de Shrek para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.